Olá, muito boa tarde, meu amigo, muito boa tarde, minha amiga do Facebook, do Instagram, seja amigo pessoal, seja amigo virtual. Estamos entrando aí nessa transmissão ao vivo, depois de um certo tempo aí, meus irmãos, cumprimentando os irmãos em Cristo, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Passei um tempo fora aí das transmissões, mudei de cidade, demorou um pouco aí para me adaptar e ver os horários e espaço para fazer essa transmissão, mas estamos de volta aí com a graça de Deus, que Deus nos permite estar aqui humildemente um pouquinho falando da palavra de Deus, falando do amor de Cristo, falando do Evangelho a tantos quantos fores possível. Então, meus irmãos, fazia em torno aí de 45 dias que eu não fazia uma transmissão, mas agora estou me organizando, pretendo fazê-la aí uma vez por semana ou duas vezes. Então, lembrando aos irmãos aí que eu faço essa transmissão ao vivo, aqui pelo Facebook e pelo Instagram. Os irmãos que quiserem comentar, colocar alguma mensagem aí, estejam à vontade para concordar, discordar, acrescentar alguma coisa, estejam muito à vontade. Lembrando também, meus queridos amigos, que essa transmissão, do jeito que está agora, ela vai para o YouTube também, no vídeo na íntegra, não tem edições, para o canal O Evangelho Segundo o Evangelho. Então, meus queridos amigos, sem mais delongas, estamos aí hoje na live de número 82, 82ª transmissão que eu faço, 82º tema que aqui conversamos um pouquinho com os irmãos sobre o Evangelho de Cristo. Então é mais uma oportunidade aí. O título hoje, meus queridos amigos, meus irmãos em Cristo, é Irrepreensíveis. O título é esse. O que seria irrepreensível? Ou quando nos tornamos irrepreensíveis, é o que falaremos um pouquinho aqui nos próximos 30 minutos aí aproximadamente que durar a transmissão. Bem, meus queridos, para começar, a minha conversão, a minha experiência, a minha conversão a Cristo, eu fazia parte de uma denominação pentecostal, e lá era muito comum, como em outros meios, como não só no meio pentecostal, como em várias denominações religiosas, em várias seitas, em várias crenças, a perda da salvação. Ou seja, você pode encontrar a Cristo, Cristo pode te encontrar, você pode ter o poder receber o Espírito Santo. No entanto, ao longo de sua vida, ao longo de sua trajetória, você pode se desgarrar desse caminho e, estando salvo antes, não estar mais salvo em Cristo e ir para a condenação da sua alma. Muitas denominações mesmo, volto a dizer, no meio pentecostal onde eu me converti existia isso, mas em muitos outros lugares também tem essa possível perda da salvação em Cristo. Ou seja, um dia você é de Cristo, ao errar, ao pecar, o outro dia você não é mais de Cristo e não está mais no caminho do Senhor. E isso é pregado, pregado erroneamente, é o que nós vamos falar um pouquinho à frente aí. Além da perda da salvação, que é um erro grotesco segundo as Escrituras, há ainda aquelas denominações que pregam a salvação em Cristo, mas também a salvação por obras, que também é um erro mais crasso ainda, é um erro mais grave, vamos dizer assim, meus irmãos, perante as Escrituras. Então, salvação por obras, perda da salvação. Aqueles ainda que pregam a salvação em Cristo e mais coisas. Você tem que estar em Cristo e ser membro daquela denominação. Vocês têm que estar em Cristo, mas além de estar em Cristo para alcançar a salvação, você teria que dar o dízimo, você teria que ir no culto 2 vezes por semana, você teria que deixar de beber bebida alcoólica, você teria que fazer obras
Tudo isso, o sistema religioso hoje na sua grande maioria, não na sua totalidade, mas na sua grande maioria prega isso. Isso nada mais é, meus irmãos, que em muitos casos um meio dessas denominações, desse sistema religioso, prender os membros a si, entre aspas, assim, uma palavra, uma expressão popular, eles tocam o terror, ou seja, meu irmão, você está salvo, mas se deixar de dizimar, mas se deixar de vir ao culto, mas se sair para outra denominação, você não está mais salvo. E isso é uma maneira, é um terror psicológico, é algo para prender as pessoas, para deixar os membros sob as asas daquela liderança, daquele sistema. Isso é muito comum, meus irmãos, muito comum mesmo no sistema religioso. É isso que falaremos um pouquinho. Existe até hoje, principalmente os neopentecostais aí, esses são uma aberração maior ainda segundo as escrituras. Eles introduziram ou tentam introduzir costumes judaizantes, condições judaicas no meio cristão, sendo que judaísmo é uma coisa, ser cristão é outra. Então é uma coisa muito comum hoje você ligar a televisão e ver esses programas de denominações religiosas que têm canais de TV pregando essa coisa judaizante, que é pior ainda. Eles estão tentando impor o judaísmo, tentando colocar a goela abaixo no cristão, o judaísmo, leis judaicas, costumes judaicos, quando nós deveríamos nos afastar disso. Olha o que diz as escrituras, meus irmãos. E assim, todo sacerdote aparece a cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar o pecado. Mas o Senhor Jesus, havendo-se oferecido para sempre em um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Isso está em Hebreus 10, verso 11 e 12. Aqui a palavra nos deixa claro, meus irmãos, um único sacrifício para sempre. É isso que a Escritura diz. O sacrifício do Senhor Jesus foi único e tem validade eterna. Sempre estará válido para aqueles que creem nele. Repetindo, Hebreus 10, do verso 11 ao 12. Outra passagem, meus queridos. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Isso está em Colossenses 2, 16, 17. Ana Clara aí pediu para registrar que está assistindo. Muito obrigado, que Deus abençoe a ti e a tua família, minha querida. Nós também estamos com saudade. Então, irmãos, olha aqui, sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Olha só que interessante. Se eu e você que estamos em Cristo fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos Cristo. Então, quem nos repreende, quem diz que nós somos repreensíveis, está dizendo que Cristo é repreensível também, que vai estar repreendendo Cristo. E o homem pode repreender Cristo porque nós somos o corpo de Cristo, nós fazemos parte de Cristo, então nós somos irrepreensíveis, meus queridos. É o que dá título ao tema de hoje. Continuando,
Lembrando Colossenses 2, 16 ao 17 que eu li agora. Então, meus queridos, lá atrás o povo de Israel pecava, o Senhor o recriminava, o Senhor era contra. Aí eles pediram uma lei para não pecar mais. O Senhor deu através de Moisés a lei, mas a finalidade da lei era provar para o homem que ele não conseguiria cumprir a lei, e de fato nunca conseguiu. Ele cumpria algumas coisas da lei e outros quesitos, outras leis, falhava vergonhosamente. Então, meus queridos, a finalidade da lei era mostrar para o homem o quanto ele era repreensível, o quanto ele era fraco, o quanto ele era carnal, o quanto ele era pecador, o quanto ele não teria capacidade de cumprir a própria lei. Isso era a finalidade da lei que o Senhor deu aos judeus. A possível, como eu falei antes, a possível perda da salvação é a maneira perfeita de prender membros para si, meus irmãos, de ter um rígido controle sobre os membros. Observemos que Cristo nos falava a respeito disso, dessas pseudo-lideranças desses que viriam para repreender, para colocar fardos pesados sobre os outros, meus irmãos, denunciando naquela época já a hipocrisia dessa liderança. Olha o que diz as Escrituras: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade conforme as suas obras, a dos líderes, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, mas eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Isso está em Mateus 23, 3, 4. O Senhor Jesus já denunciando a hipocrisia da liderança do sistema religioso daquela época, meus queridos. E aqui então, irmãos, chegamos à mensagem que queremos transmitir. Você, meu irmão, você, meu irmão em Cristo, ou até você que ainda tinha caído do Facebook e voltamos, e você que não se achegou a Cristo ainda, essa é a mensagem que queremos deixar, meus irmãos. Não existe perda da salvação para aquele que vai para Cristo. Uma vez debaixo da mão de Cristo, uma vez debaixo do Espírito Santo de Deus, não tem mais como voltar. Nenhuma força deste mundo, nenhuma força de outros mundos, nem forças espirituais são capazes de nos tirar do caminho do Evangelho. Uma vez que nós abrimos o nosso coração, uma vez que o Senhor Jesus nos estendeu a mão e nos chamou, não há mais volta, meus irmãos. Para a nossa alegria, para a alegria de todo aquele que já sentiu isso, não há mais volta, meus irmãos. Olha o que diz as Escrituras: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. João 10, 27 ao 29. Então, sim, o Senhor Deus, Criador de tudo, Criador do universo, nos deu, nos adotou como filhos em Cristo. Quem teria poder maior do que Deus para nos tirar da mão dele, para nos tirar da mão de Cristo? Não há ninguém, meus irmãos, não há ninguém, não existe esse poder, nem deste mundo, nem de outros mundos, nem poderes carnais, nem poderes espirituais são capazes de nos tirar.
Jussara está na audiência, muito obrigado, minha irmã, que Deus abençoe a ti e a tua família. Continuando, meus queridos, João 10, 27 ao 29, outra passagem: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Atenção para o verbo tem. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24, é uma passagem que eu gosto muito e seguidamente eu uso ela em temas que abordo. Aqui atenção total para o verbo tem. Não é teria, não é talvez tenha, não é quem sabe tenha, não é fazendo boas obras você terá. O Senhor Jesus está dizendo: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem. Agora eu já tenho a vida eterna que o Senhor Cristo me prometeu. Você que está assistindo, se crê em Cristo, já tem a vida eterna. Não é futuro, não depende de nenhuma condicionante. Está agora, nesse momento, você já tem, o verbo está no presente, tem a vida eterna. Outra passagem, meus queridos, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,44. Mais uma vez, meus irmãos, eu digo, aqui está dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, se Deus nos leva a Cristo, quem poderá tirar-nos da mão dele? Quem é maior do que Deus? Deus nos pegou pela mão e nos reabilitou em Cristo. Quem poderá? Será que é o seu líder religioso que bota condicionais, que diz que você tem que dizimar, senão você vai para o inferno, que você tem que ir ao culto 2 vezes por semana, porque senão você vai para o inferno, porque você não pode beber bebida alcoólica, porque você vai perder a salvação? Como assim, meu irmão? Se Deus, a Escritura é clara, se Deus nos deu para Cristo, essas pessoas acham que tem poder para nos tirar de Cristo? Elas acham que tem poder maior do que Deus? Pense, meus irmãos, reflita, leia as Escrituras que falam desse tema. Então, meus irmãos, não há necessidades de dogmas de leis, cumprimentos de boas obras ou assemelhados, meus irmãos. Muito menos essas doutrinas que eu falei antes de homens, criada por homens, de hábitos, de doutrinas judaizantes que você vê aos montes por aí. Não existe objetos ungidos, não existe nenhuma condicionante. É Cristo, tão somente Cristo e nada mais, o que nos faz sermos irrepreensíveis. Continuando, meus irmãos, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, em nada mais há salvação. É Cristo, tão somente Cristo e nada mais. Não tem outra condicionante, não tem outro ser para alcançarmos a salvação. É somente o Senhor Jesus. Outra passagem. Portanto, olha que maravilha esse versículo, meus irmãos. Eu vou falar bem pausadamente para vocês. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Então, meus irmãos, é um caminho lógico. Deus nos deu para Cristo. Ao acreditarmos em Cristo, ao sermos deles, recebemos o Espírito Santo.
Ao recebermos o Espírito Santo, não andamos mais na carne, já estamos selados com o Espírito Santo, já fomos selados, já o que é nosso por herança, que o Senhor nos prometeu, já está garantido. Outra passagem: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Hebreus 3:1. Santos, já fiz uma transmissão a respeito, uma live a respeito de santos. Santos aqui não é ser perfeito, nós somos carnais enquanto estivermos nesse mundo, é sermos separados. Santos, o significado correto da palavra santo é separado. Eu e você estamos separados em Cristo, estamos separados para Cristo, meu irmão. É isso que a gente quer transmitir nessa oportunidade. Eu e você estamos irrepreensíveis diante de Deus no Senhor Jesus. Irrepreensíveis. O que é andar segundo o Espírito? É justamente isso, meus irmãos. Boas obras não produzem salvos. No entanto, salvos produzem boas obras. Nós que somos de Cristo, as nossas boas obras testificam a nossa fé. Eu vou repetir, é uma frase, parece meio clichê de almanaque, mas é muito correta. As boas obras não nos levam à salvação, mas nós, como salvos, devemos sim produzir boas obras e dar testemunho da graça de Deus nas nossas vidas. Orcinda assistindo, muito obrigado, hein, Orcinda? Deus abençoe a ti e a tua família, e saudade de vocês. Continuando, meus irmãos, mais uma passagem. Então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Cristo, feita uma vez. Olha só, meus irmãos, tira o primeiro, põe o segundo, sai o primeiro homem carnal com a descendência adâmica, entra o segundo homem espiritual, aquele que achou graça diante de Deus em Cristo, e somos santificados nesse momento pela obra do Senhor Jesus, feita uma vez. É uma obra só, feita uma vez, com validade eterna. Falei há pouco. Isso está em Hebreus 10, do 9 ao 10. Então, meus irmãos, lembrando lá em João 5:24, eu li agora, tem a salvação, é agora. Nós já somos irrepreensíveis, e quando partirmos desse mundo e chegarmos diante do Cristo, nós também seremos irrepreensíveis, meus irmãos. Nós também seremos irrepreensíveis por ter aceitado a sua verdade e o seu evangelho. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, sem culpa, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Isso está em Filipenses 2, do 14 ao 5. É isso, meus irmãos, nós somos o sal da terra, como diz a palavra. Nós que carregamos Cristo no coração, nós temos que brilhar como estrelas aqui no mundo. Nós temos que ter um sorriso de um cristão na face, nós temos que levar amor, nós temos que levar alegria, nós temos que falar para o mundo de Cristo. Não convencer, mas falar. Quem convence é o Espírito Santo. Então aqui está dizendo: resplandeceis como astros do mundo. Resplandecemos, pois, como estrelas no mundo, estrelas amando de Cristo, meus irmãos. Biblicamente falando,
aqui uma coisa muito interessante que muitas pessoas esquecem, meus irmãos. Já estamos indo se encaminhando para o final aqui. Biblicamente falando, você sabe qual foi o primeiro homem irrepreensível em Cristo? Em Cristo. Biblicamente falando, onde está na Bíblia o primeiro homem que se tornou irrepreensível diante de Cristo? Está aqui, eu vou ler para vocês. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam, mas este nenhuma. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, do 39 ao 43. Meus irmãos, olha que interessante. Hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o primeiro relato bíblico de um homem irrepreensível, tornou-se irrepreensível em Cristo. É o primeiro relato. Ele não dizimava, ele não andava de terno e gravata, ele não praticava boas obras, porque ele era um assassino, era um homicida, estava sendo crucificado pelos crimes que ele cometeu. Ele não fez nada disso, ele não participava de nenhum sistema religioso. No entanto, ele alcançou graça e salvação, tornou-se irrepreensível, faltando poucos instantes para a sua morte, ele tornou-se irrepreensível. Olha a maravilha disso, meus queridos. A poucos instantes de deixar o mundo, este aqui que a Bíblia nos relata, recebeu da boca do próprio Senhor Jesus a promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele entrou irrepreensível em Cristo. É isso, meus irmãos. Todo momento, a qualquer momento da nossa vida, é o momento de aceitarmos o Evangelho de Cristo, é o momento de nos tornarmos irrepreensíveis. A qualquer momento, desde que nascemos até a hora de partirmos, Deus nos chamará e esse será o nosso momento para nos tornarmos filhos de Deus realmente, por adoção, irmãos no Senhor Jesus, irrepreensíveis. Ele foi salvo pela promessa do próprio Senhor Jesus, meu irmão. Repetindo, não era dizimista, não ia nos cultos 2 vezes por semana, não se vestia de terno e gravata, não fazia abstinências de bebidas alcoólicas, não obedecia a nenhum líder religioso, não estava debaixo da cobertura espiritual, entre aspas, de nenhum líder religioso. Naquele momento, simplesmente ele viu que na cruz ao lado onde ele estava o Senhor Jesus, aquele que veio ao mundo para nos salvar. Ele simplesmente reconheceu o Filho de Deus ali, e naquele momento ele foi salvo e tornou-se irrepreensível. Então, meus irmãos, quase concluindo já, nós somos pecadores, nós estamos em um mundo dominado pelo pecado, mas o nosso destino já está selado. Desde que recebemos o Espírito Santo de Deus, o nosso caminho, o nosso destino já está selado. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37. Eu vou repetir esse versículo, meus irmãos. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6:37.
Eu não preciso explicar, esse versículo se auto-explica, meus irmãos. De totalmente repreensíveis, passamos a totalmente irrepreensíveis em Cristo. Então ninguém pode nos condenar, nem o seu líder, nem o pastor, nem o padre, nem o papa, nada, nada. Nós somos de Cristo e o Senhor Deus nos deu para Cristo, e ninguém, absolutamente ninguém, como eu falei várias vezes durante essa oportunidade, ninguém tem poder para nos tirar de Cristo se Deus nos deu a Cristo, meus irmãos. Concluindo aqui a última passagem, aí me despeço dos irmãos. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1, do 11 ao 12. Com essa mensagem, então, meus irmãos, estamos alegremente nos despedindo, aí lembrando aos meus queridos amigos que esse vídeo estará daqui a pouquinho já no YouTube, lá na íntegra, no canal O Evangelho Segundo o Evangelho, com o título mesmo que eu coloquei aí, Irrepreensíveis. Lembre-se, meu irmão, eu em Cristo, você que está em Cristo, eu e você e todos quantos estiverem em Cristo, somos irrepreensíveis diante do Senhor, porque Ele já fez na sua obra perfeita, Ele já tirou os nossos pecados, Ele já tirou as nossas falhas. Irrepreensíveis, meus queridos. É essa mensagem que eu quero dizer para vocês. Vou repetir a última passagem novamente. Mas a todos quantos o receberam, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu. João 1, do 11 ao 12. Muito obrigado, meus queridos amigos. Lembrando que você pode assistir esse vídeo no meu perfil no Facebook, no meu perfil no Instagram, no IGTV, e daqui a pouquinho estará no YouTube também, na íntegra, no canal Evangelho Segundo o Evangelho. Me despedindo aqui dos irmãos, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, meus irmãos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e até a próxima oportunidade.